Perfeito. É isso aí, boa noite, gente. Vamos lá. Dar uma contextualizadinha aqui no que a gente já viu. O Cortella mostrou aí que a ciência desmontou aquela imagem tradicional e mítica que, por outro lado, como de fato é a função do mito, nos fornecia algum alento, algum conforto em meio à natureza e nos respondia aquilo que até então era o nosso problema, né? O que somos nós, de onde viemos, para onde vamos e por aí vai. A partir desse momento, no texto, o Cortella vai centrar a questão na existência do indivíduo. E aqui ele começa a falar da precariedade e transitoriedade da existência, ou seja, da fragilidade e da gratuidade, né? dessa existência, desse estar aqui, da casualidade. Né? Quer dizer, por que eu, por que aqui, por que agora, por que no Brasil? Bom, né? Bem melhor que muitos outros lugares por aí, certamente. Mas essa é a questão. E ele cita aí o Guimarães Rosa, a gente já viu isso. O Grande Sertão Veredas, o Guimarães diz: viver é muito perigoso. O Guimarães fala uma outra coisa que eu acho assim, muito genial, fazendo referência ao Sócrates, que dizia: só sei que nada sei. O Sócrates, eu acho que eu já falei isso, o Sócrates era um zoeiro, e a historiografia dominante leva a sério essa história aí de só sei que nada sei. Me parece uma ironia com os sofistas. Mas, bom, não vem ao caso. O Guimarães Rosa, ele dá digamos, um upgrade nesse ditado e fala assim: só sei que nada sei, mas desconfio de muita coisa. Genial. Mineiro. Imagina se Sócrates fosse mineiro, quem sabe? Vamos lá. Acho que a gente parou aqui, né, nesse parágrafo em que o Cortella associa o termo ânima, de animação, animado, animal, com ânimo, alma e ar, que é ânima, a tradução de pneuma, e o termo posterior que foi psique. Na verdade, agora me ocorreu que seria interessante pesquisar como que se dá essa transição de pneuma para psique. A psique tem um sentido de mente, né? Alma. Os gregos não pensavam em termos de mente, né? Eles pensavam em termos de alma. É a mesma coisa, subjetividade, se quiser assim. Né? A psique, a alma, a mente, é um conjunto de atributos entre os quais nós temos a consciência e, agora sabemos, alguns, digamos assim, quartos escuros que foi como Freud chamou, né, o inconsciente, aquele iceberg todo por baixo, ali que, por vezes, surge, né, a consciência das formas mais constrangedoras, porque até então aquilo ali estava escondido de nós mesmos.
Mas vamos lá. Eu falei, se me lembro bem, que esse ritual que até hoje a gente repete, de dizer saúde para quem espirra, eu falei disso, não falei? Isso é grego. Né? Quer dizer, você espirra, sua alma está indo embora, aí vem a palavra mítica, a palavra mágica, saúde. Vai lá e cata sua alma e não deixa ela fugir. Os gregos levavam isso um pouco mais a sério que a gente, mas isso enquanto eles também pensavam de forma mítica, depois pararam. Vamos lá. Ele cita aqui o Gênesis, lembrando que também na Bíblia há uma conexão entre alma e ar, né? De modo que a alma está no peito, não na cabeça. Aí, ele entra aqui num tema típico do existencialismo. Olha lá. Estudiosos entendem que a nostalgia do conforto uterino, eu não sei se alguém tem essa nostalgia, eu realmente não me lembro, né, como que era, então não tenho nostalgia nenhuma. É o que leva muitos de nós, quando deprimidos, melancólicos, sensação de abandono, ou seja, né, você está aí cagado no mundo, não há uma razão para a sua existência, Deus não existe, a natureza vai acabar, você também vai acabar. Então, você entra nessa angústia e, segundo ele, se recolhe em posição fetal, com os joelhos em direção ao peito, querendo retornar. Isso aqui é um pouco literário, né? Mas tudo bem, vamos lá. E aí ele volta a oferecer aqui um rol de informações científicas. Ele está chamando aqui de indicadores técnicos oferecidos pela racionalidade mais sequiosa e que embaçam mais uma vez o nosso caminhar. Ele está procurando veredas no grande sertão. Vejamos se há realmente essas veredas aí. Então, o Homo sapiens sapiens tem 35 mil anos. A propriedade privada não deve ter nem 5 mil. O Estado, 2.000 anos de alguma coisa, sem contar que não havia Estado durante a Idade Média. Né? Nos tornando espécie planetária dominante, sem outros rivais, exceto outros humanos. A espécie humana é a única cujo predador é si mesma. A ponto de atualmente termos capacidade para aniquilar a vida na Terra. Há uma especulação por aí que diz que houve um convívio dos Homo sapiens com os Neandertais. Sim. E que desse convívio e também cruzamento entre as espécies, que isso eu realmente não sei quem disse, eu achei só curioso, que você tem os tipos ruivos. Alguém ia dizer alguma coisa? Professor. Oi. Eles comentam isso naquele livro do Sapiens, do Yuval Harari. Você já chegou a ler? Ele tem uma parte no livro que ele comenta sobre isso. Ele comenta, mas... A etnia europeia. Achava que fosse só irlandesa. Né? Mas tudo bem.
Não, diz que o primeiro híbrido, entre aspas, que foi descoberto, né, da espécie humana com os neandertais, foi descoberto em Portugal, que é um garoto. Portugal, é? Que interessante só. Mas ele não era ruivo. Aliás, tem como saber disso? Acho que não, né? Ou será Pelos que no genes, DNA? diz que 3% diz que 3% do DNA, eu lembro disso que eu li esse livro tem pouco tempo, né, por causa da quarentena. 3% do DNA nosso, tipo assim, das pessoas que têm descendência europeia, E quem não tem? Tá, continua. tem traços de Neandertal. Acho que deu outra travada. 3% das pessoas que têm descendência europeia têm traços de Neandertal. Então, bom, eu ouvi falar que são os ruivos, os irlandeses. Sim, também. Tá? Os ruivos é exatamente um gene que não tem no Sapiens, que veio dos Neandertais. Isso é muito interessante. Interessante. Quer dizer que eu tenho, eu tenho algo de Neandertal, cuidado. Mas vejam. E o mais interessante é que provavelmente eles eram mais inteligentes do que a gente por causa do tamanho do cérebro, do crânio. E de que eles foram extintos pela falta de capacidade de interagir. Eles eram menos sociáveis. Estima-se, né? Isso é tudo chute, né? Essa parte assim. Mas a inteligência é social, não é? Sim, mas o que, assim, o cérebro deles, pelo que eu lembro, era mais alongado. Então a memória deles era melhor que a nossa. Além da capacidade de processar dados. E era só isso. Eles não eram muito sociáveis. Eles não conseguiam viver em grupos grandes, igual a gente, assim, mais de 60 indivíduos e tal. Isso é interessante demais. Olha, processamento de dados, memória, esse computador aqui tem bem mais do que eu, sabe? Mas a inteligência tem um caráter social e a sociabilidade é um indício. Eu não sei a respeito do Neandertal, né? O cérebro do Homo sapiens, ele tem uma série de especificidades, inclusive o Cortella. O Cortella vai falar disso daqui a pouquinho, mas vai lá, fala aí. Porque, assim, por exemplo, um chimpanzé tem a memória melhor que a nossa. A cabeça dele é mais alongada para trás e a memória a longo prazo ela fica na parte de trás do cérebro. A gente tem uma parte... Você já viu que a cabeça dele, o nosso córtex frontal é maior que deles, o que torna a gente mais eficaz em processamento de dados, em, por exemplo, matemática. Entendeu? Então, eles têm uma memória melhor, só que a gente processa mais dados. A ideia é que o Neandertal e a cabeça mais escada, além do processamento de dados alto, ele tinha também uma memória muito... Curioso. Eu achava que essas coisas, memória, processamento de dados, tudo isso fosse um pouco assim, entrelaçado, sabe? Bom, o que eu sei? Merda nenhuma, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos continuar o texto, porque o Cortella vai chegar num ponto em que ele vai falar disso. Vamos dar uma olhadinha. O que eu ia comentar, na verdade, é que uma vez que o Homo sapiens se torna espécie dominante, o Neandertal desaparece, né? Porque eu não sei se esse livro que você citou fala ou tem alguma hipótese. Até gostaria de saber. Depois a gente faz uma pesquisa. Olha só, há 12 mil anos chegamos a 3 milhões de indivíduos e desde então próximos de aumentar em 2.000 vezes. Bom, já chegamos aos 7 bilhões, né? Agora, isso aqui é interessante. O tempo médio de vida humana individual no planeta é hoje de 60 anos. Na verdade, hoje já é mais que 60, né? E por que isso é interessante? Porque, como nós vamos ver aí para frente, a natureza, né, que conforma, né, a nossa espécie, que nos
corporifica, né, essa biologia, essa física, essa química toda que está aqui, ela sofre uma intervenção social, né? Quero dizer, uma intervenção da própria atividade humana, de tal modo que a morte, que nós temos como um dos, né, digamos, um fator natural indelével e removível, né, ela passa digamos assim, o limite passa a se esticar, né? Em alguma tribo dessas, no Pacífico, na África ou Brasil, isso são os antropólogos que falam, né? O tempo médio de vida é 30 anos. O sujeito chega ali na puberdade e ele já está reproduzindo, né? Não existe adolescência. A adolescência é uma coisa moderna, né? A adolescência foi o Rousseau quem inventou isso, né? Quer dizer, sacanagem, não foi só o Rousseau, mas ele também. Essa noção de que há ali um meio termo, né? Um preparatório entre infância e vida adulta, isso naturalmente não existe, né? E chegado aos 30 anos, o sujeito já é um sujeito acabado, né? Já é um sujeito prestes a morrer. Digo, né, em termos naturais, mas nós já não somos seres naturais, né? De tal modo que nós tornamos a morte um fenômeno social, né? Humanizamos a morte, né? Quer dizer, não estou dizendo que algum dia a gente não vá mais morrer, se bem que o que a gente pode afirmar sobre isso, eu não sei. Eu sei que através da transformação da nossa química, né, pelo trato ao alimento, né, que nós, a princípio, inconscientemente, e depois, através de uma intervenção consciente, deliberada, né, nós desenvolvemos uma saúde que até então você não tinha, né? E o mais curioso é que não é só isso, a gente também desenvolve novas doenças, né? Venenos e agrotóxicos e tudo e tal, e continuamos aí avançando, de algum modo bastante contraditório, né? Mas já não mais natural, né? Bom, vamos lá. Quando Cortella escreveu esse texto, o tempo médio era 60 anos. Isto é 21.900 dias. Cada um de nós diariamente alimenta-se, gera dejetos na proporção relativa de 1 quilo de consumo para 1 quilo de resíduos rejeitados. Eu não sei. Eu não sei de nada, mas imagino que você consome e alguma parte você não rejeita, né? Uma grande parte daquilo que se consome torna-se você, né? Exceto se ele está querendo dizer que no final das contas vai ser tudo rejeitado. Bom, enfim. Assim, a espécie consome a cada dia 5,5 milhões de toneladas de rejeito, o equivalente ao qual é preciso dar um destino. De algum modo, faço lembrar que é preciso encontrar um destino para o lixo nuclear. Tem um professor aqui da UFMG, trabalha num reator que tem ali no campus. Eu acho que é um ótimo passeio, né? Se vocês não conhecem, fica a dica. É um reator nuclear de teste, né? De laboratório. Ele produz lixo, evidentemente. Eu perguntei para ele, e aí, o que vocês fazem com esse lixo aí? Ele falou que leva tudo para Angra, deixa numa mina de mármore, do mármore que foi tirado para fazer a usina, deixa os containers todos lá. E que as discussões, isso eu já não sei quanto tempo e como que está hoje.
Mas as discussões eram assim, o que a gente faz? Joga no abismo do oceano aí, ou põe num foguete e manda para o Sol? Nenhuma coisa nem outra. Porque nos dois casos você tem aí um risco. Lá embaixo de um deslizamento, sei lá, uma placa tectônicazinha aqui e ali, esses containers contaminarem o oceano inteiro, como se não bastasse Fukushima. E no caso do foguete, ele pode estourar na atmosfera, como às vezes costuma acontecer, e não só no Brasil, enfim. Vamos lá. Nessa duração de 60 anos, em linhas gerais, os primeiros 20 são dedicados basicamente à montagem de nossas estruturas psíquicas, comunicacional, biológica, reprodutiva, aprendizagem, trabalho. Beleza. Ao aproveitamento concentrado destas, geração e cuidar de outros humanos e produção de meios de sobrevivência. Ok. Derradeiros 20 anos se inicia a desmontagem, falhas nas estruturas consolidadas, diminuição da intensidade, eficácia da ação, até a falência final de cada conjunto orgânico. Bom, talvez isso aí explique muita coisa. No meu caso particular, mas deixa pra lá. Precisamos de ao menos um terço das horas diárias em estado de sono, mais um terço em busca de condições para manter o corpo vivo, acumulando-se assim 20 anos dormindo, mais 20 anos trabalhando. Bons tempos. Ao final, independente local e época de nascimento, condição socioeconômica, escolaridade, propriedade, status, morremos. Cruel, colocado dessa forma, sem dúvida, não sei. É estranho que muitas vezes, não é estranho que sim, nos sintamos perdidos com uma sensação de angústia e abandono, típico dos existencialistas aqui. Para que tudo para depois acabar? Aí ele cita o Albert Camus, prêmio Nobel de literatura, o cara que escreveu O Estrangeiro, aquele livro que começa falando assim: minha mãe morreu hoje, aí eu vou tomar um café, fazer mais isso aqui. Tá. A obra pensar o absurdo da condição humana, eu não sei, a condição do Albert Camus não parecia má, não, ele frequentava os melhores cafés de Paris. Escreveu uma introdução do seu homem revoltado. Olhem isso. O homem é a única criatura que se recusa a ser o que é. Parece que ele está respondendo alguma coisa com isso. Mas, na verdade, fica a questão, o que ele é? O que é isso que ele recusa a ser o que se recusa a ser? Né? Então, não diz nada. Né? Não ajudou em nada isso aí. Os existencialistas são aqueles caras que gostam de falar de nada, de não ser, de absurdo. É muita letrinha para coisa nenhuma. O Aristóteles, por sua vez, já dizia: morte, isso aí não interessa. O nada não interessa. O que interessa é a vida. Isso aqui, ó, é isso aqui que é a questão, os problemas estão aqui. Bom, mas aí, enfim, o Cortella termina colocando de forma direta qual, então, o sentido de existirmos. Por quê? Porque tudo indica que há uma gratuidade na existência. Né? E é o que ele vai dizer logo depois, que observamos, né, diante de tudo isso, que não há um sentido pronto ou único nos entregue de antemão.
Se é assim, Deus não tem um plano para a sua vida. Convenhamos, se ele tivesse, o que seria do livre-arbítrio, não é mesmo? Então, o que importa, e eis finalmente, né, final dessa parte, vale a pena. Somos construtores do sentido da nossa própria existência, fundamentalmente porque somos construtores de nós mesmos, aquilo que eu estava falando da atividade humana incidir sobre o agente, sobre a nossa natureza, a partir de uma evolução natural. E aqui a coisa vai ficar divertida. Nós temos ainda 20 minutos? Né? Vamos assim. Dá para começar esse tópicozinho? E aqui, ó. A partir desse ponto aqui, a coisa vai ficar mais densa e a gente deixa para algo. Vamos ver se a gente dá uma olhadinha só nesse trecho. Ele diz aí que a diferença entre homem e os animais é evidente a partir da própria evolução biológica. Mas ele está propondo aqui chegar lá na origem dessa evolução e observar como que aconteceu, né? Desde Australopiteco. Olha isso. Do ponto de vista da nossa conexão com o meio ambiente, não somos especialistas em nada. Isso lembra o mito de Prometeu, né? E Epimeteu, que distribuíam as especialidades, as habilidades, vantagens, etc., a força e tudo para os animais. Chegou na hora dos homens, tinha acabado, não tinha nada. O Prometeu, que é o Lúcifer dos gregos, foi lá, roubou a luz, a tocha no Olimpo, entregou para o homem. Lúcifer, em latim, significa isso, que traz a luz, né? Inclusive, Jesus é chamado de Lúcifer na Bíblia. Pelo menos uma vez ou duas. Depois, se alguém tiver interesse, a gente dá uma olhadinha no trecho. Bom, enfim, ele começa observando isso. Não temos nenhuma capacidade em especial para nos adequar a um meio ambiente determinado, certo? Então, a princípio, parece que nós temos aqui uma desvantagem. Ele vai dizer, nossa estrutura orgânica é débil, né, em relação a outras espécies, ou pelo menos algumas delas, e nos habilita para pouca das vantagens naturais na luta pela vida. Comparado aos outros seres, somos frágeis. Possuímos reduzida força física, não temos velocidade, deslocamento, a pele não é resistente ao clima, agressões, não nadamos bem, não voamos, não resistimos muito sem água e alimento, a infância é demorada. Essa infância demorada é uma coisa recente, né? E temos que ser cuidados por longo tempo. Ok. E ele vai dizer, vivemos em um planeta que oferece condições de vida muito especializadas. Um animal como o nosso não teria chance nas regiões polares, desérticas, florestas equatoriais e blá blá blá. Supondo que fôssemos um animal que nada construísse,
é interessante. E só vivesse daquilo que o nosso equipamento, o corpo, né, nos permite, seríamos um número menor de poucos locais da Terra, de modo que somos aquilo que fazemos. Né? Mas a gente chega lá. Agora, vejam isso. O histórico da evolução biológica tem mostrado que a especialização exclusiva é muitas vezes fatal. Então, aquilo que parecia uma desvantagem, talvez não seja. Os animais que se adaptam perfeitamente ao seu meio ambiente, né, alcançam um alto grau de definição, blá, 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 correm o risco de, diante de mudança no ambiente, perecer, de fato. Né? Tudo qual é o nosso habitat, onde podemos viver, cada vez mais em qualquer lugar, né, do planeta e fora dele. Então, aí, ele inverteu a coisa lá. Por não sermos especializados, nos tornamos um animal que teve que se fazer, se construir e construir o próprio ambiente. Então, tá aí. Os animais, como a gente vê na biologia, eles são determinados pelo meio ambiente. O meio ambiente é composto, entre outras coisas, de outros animais, outras espécies, de tal modo que é tudo uma contínua adequação umas às outras o tempo todo, e isso vai determinando o que vai permanecer e o que vai perecer. Né? De tal modo que a teoria da evolução é mais uma teoria da adaptação ao ambiente. O animal, o que ele é? É o ambiente. Né? O meio faz o animal. No nosso caso, nós já estamos vendo aqui, nós somos determinados pelo meio, mas nós determinamos o meio a nós. Né? Basta olhar para os lados. Né? Nós transformamos toda a natureza numa natureza humanizada. Né? Ou seja, adequamos tudo a nós. Inclusive, adequamos a natureza mesmo e os animais também. De tal modo que não se trata apenas dessa natureza, mas de tudo. Né? Toda a natureza enquanto matéria-prima, ferramenta, meio ambiente, e por aí vai. Eu dei uma acelerada e acabou que sobrou um tempo. Mas acho que é sacanagem entrar nisso aqui agora, porque não vale a pena cortar o roteiro. Né? Vamos deixar isso para o que vem. Pode ser, pessoal? Alguém tem algo contra? Ótimo. Aí, pessoal, tá tranquilo o processo? Como é que é? Vejam o que ele está falando. Somos construtores de nós mesmos a partir de uma evolução natural. Então, nós nunca superamos a nossa materialidade. Nós estamos sempre partindo dela como uma base. Né? É interessante observar como que eu estava falando da nutrição, aquele negócio de se alterar a química do corpo através dos alimentos, como que isso vai incidindo sobre o próprio corpo dos indivíduos e como que se observa isso ao longo da história. Né? A gente falou ali da média de vida, né, dos indivíduos, e também tem uma outra coisa curiosa de se observar, acho que o Gabriel deve se lembrar disso. Se a gente visita, sei lá, um castelo na Europa e observa as armaduras, a gente constata que os indivíduos da elite, né, da era medieval, portanto, eram os mais bem alimentados e
médicos mais bem cuidados, etc. Eles eram baixinhos em relação a nós. Tinham lá 1,50 m, tanto. Hoje, você chega no ensino médio, vê o tamanho dos meninos lá de 14, 15 anos, tudo 2 metros de altura, e com problema no joelho, porque afinal de contas o corpo, ele agora já não ele não evolui naturalmente. A evolução do corpo agora é deliberada. E nesse caso do joelho, só através da ciência, da medicina, para resolver. A gente pode resolver, claro. O que não podemos resolver? Né? O problema é que a ciência e a medicina, como tudo mais, não está aí a serviço das nossas necessidades. Sobre isso, então, ele partiu da questão de o que é o ser humano, associou isso com a questão da existência, com a questão do sentido da existência, e chegou ao ponto em que ele observa que esse sentido deve ser construído, e de fato nós construímos esse sentido, cada um a partir de sua história própria, claro. Né? Esse sentido possui uma finalidade. A princípio você acredita, né, que você caminha para algum lugar, mas nada impede, né, de rever os caminhos. Então, ou seja, eu me refiro aqui às crises que justamente reinstalam todas essas questões e fazem os indivíduos reavaliarem a existência, a própria existência. Né? Pessoal, eu acho que vocês têm aula daqui a pouquinho, né? Vamos para o recreio tomar um café? Topam? Ótimo. Ficamos assim. Segunda-feira que vem, a gente entra nessa parte do texto em que ele vai observar como e por que, né, aqueles primatas anteriores aos hominídeos foram evoluindo a partir do meio ambiente, das transformações do meio ambiente. É claro que ele aqui não tem informações, digamos assim, que deem conta de toda a complexidade do processo, mas ele aponta alguns, digamos assim, alguns fatores, algumas variáveis de peso que vão ser bastante interessantes quando a gente vê. Pessoal, eu agradeço a paciência de vocês, a atenção. Desejo uma boa noite para todo mundo. Ficamos por aqui, ok? Obrigado. Ok, boa noite. Valeu, João.